Assassinatos, desaparecimentos e sequestros sem solução. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Os 10 crimes não solucionados mais misteriosos e intrigantes da história. Eu sou o Dennis Boy e sejam bem-vindos ao canal Os 10. E antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que é para você receber as notificações de toda semana com os novos conteúdos que traremos aqui no canal. E não esquece de deixar o like caso você goste do vídeo de hoje, ok? Então vamos lá. Number 10. O caso Elisa Lam. Em fevereiro de 2013, Elisa Lam, de apenas 21 anos, foi encontrada morta e sem roupas em uma caixa d'água de um hotel em Los Angeles. Isso 3 semanas após o seu desaparecimento. Isso também devido aos hóspedes reclamarem da pressão da água do hotel. As últimas imagens de Elisa com vida foram feitas pelas câmeras de segurança do hotel, onde Elisa apresenta um comportamento completamente estranho, pressionando vários botões do elevador, entrando e saindo e observando o corredor. E em alguns momentos ela se esconde no canto do elevador, como se estivesse com medo de alguém. A autópsia também eliminou qualquer suspeita de drogas no organismo de Elisa e em seu corpo não havia nenhum trauma visível. Sendo assim, foram incapazes de constatar a morte da jovem. A única afirmação lógica era de que Elisa teria se afogado na caixa d'água do hotel. Porém, não se sabe até hoje como é que a Elisa foi parar na parte de cima do hotel e não se sabe também como os alarmes daquela área não foram acionados. O crime continua até hoje sem solução. Number 9. O caso Ana Lídia. Chocando o país em 11 de setembro de 1973, a morte de Ana Lídia Braga continua sem solução, mesmo depois de quase 50 anos. Ana foi deixada pelos pais pela manhã em sua escola, porém, pouco tempo depois, testemunhas afirmam que ela foi embora na companhia de um homem loiro, isso sem apresentar qualquer tipo de resistência. Seu corpo foi encontrado no outro dia em um matagal próximo à Universidade de Brasília, ao lado de 2 preservativos. A autópsia constatou a morte por asfixia e abuso sexual pós-morte. Imediatamente as suspeitas caíram sobre seu irmão adotivo Álvaro Henrique Braga, que além de preencher o perfil citado pelas testemunhas oculares, ele também teria histórico com drogas. Além dele, haviam mais suspeitos: Raimundo Lacerda, um traficante, e colegas de Álvaro, filhos de senadores e ministros. Os advogados dos suspeitos orientaram que a imprensa não falasse sobre nada do assunto ou seriam processados. Até hoje, ninguém foi preso. Number 8. O caso PC Farias. O ex-tesoureiro de Fernando Collor foi morto com um tiro no peito em junho de 96 em Maceió, junto com a sua namorada Suzana Marcolino. Na época, houve teorias de que Suzana teria o matado e depois cometido suicídio, mas as fotografias provaram que Suzana era baixa demais para se encaixar nos dados da perícia em relação à morte de PC, que constava que ela era mais alta que ele e defendia a tese de crime passional. 4 seguranças da casa foram a júri, mas foram inocentados. Até mesmo o irmão de PC chegou a ser acusado, mas as faltas de provas não levaram o caso adiante. Quase 25 anos depois do caso, nada foi solucionado e ninguém foi preso. Number 7. O caso Brittany Murphy. A atriz Brittany Murphy morreu em sua casa no dia 20 de dezembro de 2009. A autópsia declarou a causa da morte como pneumonia, deficiência de ferro e intoxicação por drogas. 6 meses depois, seu marido Simon Monjack também morreu na mesma casa. E pasmem, a autópsia declarou a mesma causa da morte que sua esposa. Angelo Bertolotti, pai de Brittany, inconformado com as coincidências, conseguiu uma autorização em 2013 para mais exames nos corpos. De acordo com o laboratório, havia de 2 a 9 vezes o nível que a OMS considera alto para uma série de produtos tóxicos, que costumam fazer parte de uma composição de veneno para ratos. Outra linha de investigação também apontou
para um mofo tóxico para uma possível causa das mortes. Em 2014, ele abriu um processo contra sua ex-mulher, Sharon, acusando-a de ter envenenado sua filha e o genro. Sharon estava morando com o casal quando Brittany faleceu e, estranhamente, estava com Simon no dia da sua morte. Investigações apontam que Sharon e Simon estavam na mesma cama quando o socorro médico chegou. Number 6. O caso John Bennett Ramsey. John Bennett, uma menina de 6 anos de idade, conhecida nos concursos de beleza americanos, foi brutalmente assassinada. No dia 26 de novembro de 96, a sua mãe encontrou um bilhete na escada de casa pedindo dinheiro pelo resgate da sua filha. Ela acionou a polícia relatando o desaparecimento da sua filha, mas mal sabia ela que a menina estava morta no próprio porão da sua casa. Ela foi encontrada 8 horas depois, a chamada à polícia, com uma fita isolante tapando a boca e uma corda no pescoço. A suspeita logo recaiu sobre sua família, afinal havia alguns detalhes incoerentes nos depoimentos e também não haviam sinais de arrombamento na casa. Investigaram também a vizinhança e um homem chamou a atenção por ter obsessão pela vítima. A própria filha dele havia sido vítima de sequestro há 22 anos antes, e uma coincidência ainda maior é que sua mulher havia escrito uma peça de teatro, onde uma criança é achada morta dentro do porão da própria casa. Mas exames periciais o inocentaram. Somente em 2006, 10 anos após o crime, um novo suspeito apareceu. John Mark Carr já era investigado por envolvimentos com pornografia infantil e um jornalista manteve contato com ele por 4 anos até conseguir a sua confissão. Carr, nos e-mails, usava palavras e expressões iguais às palavras e expressões usadas na carta e admitiu ainda que era apaixonado pela vítima. Porém, sua confissão foi contestada por não haver provas de que ele não estaria no local do crime e muito menos na cidade. Até hoje, o crime continua sem solução. Number 5. O caso Carlinhos. O sequestro que intriga o país há mais de 40 anos. No Rio de Janeiro, em 73, enquanto Carlinhos, seus irmãos e sua mãe assistiam televisão, a luz da casa foi desligada e um homem, armado e de capuz, entrou no local, trancou todos em um cômodo separado e levou Carlinhos. Numa carta, o sequestrador pediu 100 mil cruzeiros por Carlinhos, algo que era inédito no Brasil naquela época. A comoção foi tanta que os bancos abriram contas correntes para receber doações para o resgate de Carlinhos. Porém, o sequestrador e Carlinhos jamais apareceram. A polícia então se voltou para João Costa, o pai de Carlinhos, pois a intimidade do sequestrador com a casa escura era muito estranha. Porém, as investigações não levaram a nada. Em 77, um investigador particular concluiu que João teria forçado o sequestro de Carlinhos para tirar os seus negócios da falência. Investigações reabertas e análises no bilhete apontaram que ele foi escrito por Silvio Pereira, funcionário de João. Vera Lúcia, irmã mais velha de Carlinhos, relatou ter conhecido Silvio apenas no dia do sequestro de seu irmão, mas que seu pai a convenceu de não relatar esse detalhe à polícia. Silvio foi condenado a 13 anos de prisão, porém, assim como João, seu envolvimento no crime nunca foi provado, e até hoje, o menino Carlinhos jamais foi encontrado. Number 4. O caso do escoteiro Marco Aurélio. 1985. Marco Aurélio Simão, menino de 15 anos, estava com 3 amigos e o líder dos escoteiros, quando desapareceu no Pico dos Marins, em São Paulo. Tudo começou quando um dos garotos se machucou e Marco decidiu ir na frente, abrindo o caminho de volta para o acampamento. No caminho, ele deixava um número, que era um código, nas pedras, para identificar o grupo de escoteiros olivetanos. Porém, o número em um momento desapareceu da trilha e o grupo só voltou ao acampamento na madrugada seguinte e nunca mais encontrou o menino Marco Aurélio. Juan, o líder do grupo, foi acusado de negligência em relação à segurança dos garotos e foi investigado como principal suspeito de matar e ocultar o corpo de Marco.
mas isso nunca foi provado. Depois de especulações envolvendo OVNIs, equipes de busca e até leituras mediúnicas foram feitas no Pico dos Marins. O caso nunca foi solucionado e a família ainda acredita que Marco Aurélio esteja vivo. Number 3. O caso Madeleine McCann. Em 2007, Madeleine, com quase 4 anos, desapareceu do quarto do hotel em que estava hospedada com sua família em um hotel em Portugal. O caso intrigou o mundo todo e não teve solução até os dias de hoje. Sem contar que de lá para cá, muitas reviravoltas no caso aconteceram. Até os pais de Madeleine foram acusados, porém nada foi comprovado. E os jornais que fizeram as acusações para os pais de Madeleine tiveram que pagar indenização para Kate e Gary McCann. No dia do ocorrido, os pais de Madeleine, irresponsavelmente, saíram para jantar nas proximidades do hotel, deixando Madeleine sozinha com os 2 irmãos gêmeos de 2 anos de idade no quarto do hotel. E assim que voltaram para o hotel, já não encontraram mais a garotinha. Centenas de garotas já foram confundidas com Madeleine ao redor do mundo todo, gerando assim falsas denúncias de que a garota estaria viva, mas seu corpo também nunca foi encontrado, gerando assim esperanças na família de que Madeleine ainda esteja viva. Number 2. O caso Dália Negra. Uma aspirante à atriz em 1947 em Hollywood. Elizabeth foi encontrada morta em um terreno baldio, sem sangue no local, o que indica que Elizabeth teria sido levada até o local já sem vida, e o seu rosto tinha um terrível sorriso, depois que sua boca foi rasgada em direção às suas orelhas. O apelido Dália Negra foi atribuído após uma carta anônima ser entregue ao jornal The Examiner. Junto foram enviados itens pessoais da Elizabeth, como documentos, fotos e uma agenda. Depois disso, diversas cartas foram enviadas com pessoas assumindo o crime. Porém, ninguém foi preso. Anos depois, George Hodel foi apontado pelo próprio filho como assassino de Elizabeth Short. George era estudante de medicina que tinha um laboratório escondido dentro de casa em Los Angeles e poderia ser responsável pelos cortes cirúrgicos no rosto de Dália. Seu filho afirmou ter encontrado uma foto da atriz nos pertences do pai e que a caligrafia de seu pai era compatível com a caligrafia na carta escrita para o jornal. Até o ano de 2012, o filho de George continuou investigando o envolvimento do pai no crime. Porém, a polícia encerrou o caso como não solucionado por falta de provas. Number 1. O caso Família Pesseguini. Em 2013, o assassinato da família Pesseguini chocou o país todo, principalmente após a conclusão das investigações policiais. O menino Marcelinho, de apenas 13 anos, teria matado o pai e a mãe, ambos policiais militares, a avó e a tia-avó. Depois disso, ele dirigiu até a sua escola, passando o dia por lá. Voltando para casa, se suicidou com um tiro na cabeça. Anos depois, a família ainda luta para reabrir o caso, devido a inconsistências e novas provas encontradas. Eles alegam que as imagens de segurança podem ter sido manipuladas para incriminar a criança. Além disso, a altura de Marcelinho seria incompatível com os exames balísticos. Na época do crime, a mãe de Carlinhos pretendia revelar aos seus superiores a descoberta de um esquema de corrupção envolvendo policiais militares. Já a polícia continua considerando o caso encerrado e resolvido e informou ter depoimentos e laudos da balística que comprovam que o garoto matou a família e se suicidou. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, primeiro vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram já, tasca o dedo no like. Ignorem o cenário, ainda é tudo amador, estou começando agora. Eu tenho um canal de ASMR, não sei se você conhece, mas provavelmente vou falar sobre esse conteúdo aqui ainda no canal. Então, o link vai estar na descrição, se você quiser dar uma visitadinha lá e conhecer o conteúdo do ASMR. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Se você chegou até aqui,
comenta aí, hashtag os10, para eu saber que estamos conectados. Então, ativa o sininho para receber a notificação, será um vídeo por semana, e espero ver você aqui na semana que vem. Então, até a próxima.